A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos meditar num texto, Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Amém? Irmãos, Marcos 10, 46 fala a respeito de Bartimeu, um homem que teve um encontro com Jesus e nesse encontro a sua vida ela foi mudada, a sua vida foi transformada. O que me chama a atenção aqui neste texto, sabe o que é? É que a Bíblia diz que Jesus ele entrou em Jericó. Jesus entrou dentro de Jericó. Mas só que na entrada de Jesus para Jericó, a Bíblia não fala a respeito de Bartimeu. A Bíblia fala quando Jesus estava saindo daquela cidade com os seus discípulos e com uma multidão. Ali dentro de Jericó, Jesus ele encontrou com uma multidão naquele lugar. Jesus ele foi para Jericó, ele foi fazer alguma coisa ali, tinha alguma coisa para Jesus fazer naquele lugar. Só que o encontro que Jesus teve com Bartimeu foi quando Jesus ele saía de Jericó. Não foi quando ele entrava, foi quando ele saía. Eu tenho algo de Deus para você já nesse primeiro versículo. Não importa qual é o tempo que você está vivendo, talvez você está vivendo pessoas serem alcançadas por Jesus e você ainda não foi, e você ainda não recebeu aquilo que você espera. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você não encontrar com Jesus logo no começo da situação que você está vivendo, ele vai ter um certo ponto da tua vida que você vai encontrar com ele. Este ponto pode ser hoje. Talvez você já tenha clamado, talvez você já tenha pedido e você não recebeu, você ainda não obteve a resposta de Deus, mas eu estou dizendo para você assim, que existe um tempo determinado de Deus para você. Eu não sei se Bartimeu estava ali quando Jesus entrou em Jericó. Eu não sei se naquele momento que Bartimeu estava ali, se ele ouviu Jesus. Não sei se Jesus passou perto dele, mas a Bíblia diz que quando Jesus ele saía de Jericó, Bartimeu ouviu. Não é o meu tempo e o seu tempo, é o tempo de Deus. É o tempo do Senhor. Aí a Bíblia diz assim, que quando Jesus ele está saindo com os seus discípulos e com uma multidão, que era uma multidão que estava ali com eles, estava assentado Bartimeu, junto ao caminho mendigando. Na saída de Jesus para Jericó, Bartimeu estava no lugar certo. Ele estava sentado junto ao caminho, mendigando. Irmão, irmã, dependente da situação que você esteja vivendo, dependente do momento que você esteja vivendo, você tem que estar no caminho. Ainda que você esteja, como está dizendo aqui Bartimeu, ainda que você esteja mendigando, mas você tem que estar no caminho. É importante estar no caminho, porque Jesus ele passa pelo caminho. É importante estar no caminho. A Bíblia diz aqui, que ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E passando Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram-lhe dizendo: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Irmãos, Bartimeu ele não enxergava, mas Bartimeu ele conseguiu ter uma percepção de que algo ao seu redor estava diferente. Ele viu que tinha alguma coisa diferente ao seu redor. A vida de Bartimeu, a rotina de Bartimeu era sempre a mesma.
ele ia para aquele lugar, ficava naquele lugar mendigando, ele ouvia as pessoas passando, as pessoas ajudavam ele, as pessoas davam esmolas para ele, e a vida dele era sempre a mesma, sempre essa. Só que teve um dia que Bartimeu ele percebeu que tinha algo diferente ao seu redor. Versículo 36, versículo de número 47, ele percebeu que tinha alguma coisa diferente. Bartimeu, ele era cego, mas ele não era surdo. Bartimeu, ele tinha sensibilidade. Ele percebeu que tinha algo diferente. Irmãos, Deus, ele não depende de cenário para abençoar a tua vida. Deus, ele não depende de situação para abençoar a tua vida. Eu estou dizendo para você neste momento que você tem que ficar atento a tudo que acontece ao seu redor, a tudo que acontece na sua vida, porque vai ter um momento em que Deus ele vai agir, que Deus ele vai atuar, e não vai ser de uma forma estrondosa. Você tem que estar atento, porque você tem que perceber quando Deus fala, quando Deus atua. Olha o que aconteceu, a vida de Bartimeu era sempre a mesma. Era aquela rotina, só que dentro dessa rotina, alguma coisa diferente aconteceu. Fique atento ao que acontece ao seu redor. Fique atento às situações que você está vivendo. Talvez Deus já está até te falando contigo, talvez Deus já está até falando com você e você não está percebendo. Talvez Deus já está te mostrando o caminho, já está te mostrando uma resposta, já está te mostrando para você alguma coisa que você tem esperado e você não está percebendo. Fique atento com tudo que acontece ao seu redor. Vamos falar a verdade? Bartimeu sempre ouvia a multidão. Bartimeu, ele sempre sentiu que pessoas passavam perto dele, mas neste dia ele percebeu algo diferente. Porque a Bíblia diz assim, ó, que ele pergunta o que é que estava acontecendo. Irmão, Jericó era um caminho que passava muita gente. Ele já estava acostumado com aquilo. Mas um dia ele percebeu que algo não estava normal. E ele perguntou para as pessoas o que é que está acontecendo. Ele teve percepção. Ele teve um discernimento que algo estava diferente. Mesmo diante de uma rotina, algo estava diferente. Fique atento, irmão. Fique atento, irmã. O que é que está acontecendo ao seu redor? Ei! Bartimeu percebeu e já, suas anteninhas já ligou. Tem alguma coisa diferente. Aí a Bíblia diz assim, que quando Bartimeu ele percebe isso, ele pergunta, e as pessoas falam assim, ó, é Jesus, o Nazareno que está passando. A Bíblia diz assim, ó, versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante é que nós vemos que outra pessoa em algum outro momento disse, né, porventura pode vir algo bom de Nazaré, alguém que não estava na situação que Bartimeu estava, não conseguiu ter a percepção, e Bartimeu, que estava numa situação desfavorável, que estava numa situação que ele tinha tudo para pensar assim, ah não, é só mais uma multidão que está passando, é só as pessoas que estão passando, é bom que hoje tem bastante gente, que eu vou ganhar um pouco mais de esmola. Não, Bartimeu, ele quando ouve que é Jesus, a Bíblia diz aqui no versículo 47, que ele começou a clamar, e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, olha só, Bartimeu, ele teve a percepção de que algo diferente estava acontecendo, diante de uma rotina que ele vivia,
E depois Bartimeu, ele começou a clamar. Ele agiu imediatamente. Ele agiu. Ele não se acomodou. Ele não se acomodou. Sabe o que ele podia ter feito? É só mais uma multidão. É só as pessoas que estão falando alto, as pessoas que estão reunidas com seus amigos, que estão andando aqui. Não, Bartimeu, ele clamou. Ele não se importou se seria em vão seu clamor. Aliás, ele nem pensou nisso. Ele podia ter pensado, para que eu vou clamar, para que eu vou gritar? Porque estão falando que é Jesus. Não, Bartimeu sabia que Jesus era alguém diferente. Bartimeu já tinha ouvido falar dele. E Bartimeu, quando escutou, quando alguém lhe disse que era Jesus, ele começou a clamar. Aí está o problema de muitas pessoas. Mesmo elas ouvindo que Jesus, ele é diferente, mesmo elas ouvindo que Jesus, ele não é comum, elas estão acomodadas na situação que elas estão vivendo. Elas oram durante 1, 2 dias, depois desanima, não ora mais, porque não chegou no seu tempo, porque a resposta não chegou no tempo que ela esperava. Não, Bartimeu começou a clamar. Ele agiu imediatamente. Uma coisa que você não pode fazer é ficar acomodado com a situação que você está vivendo. Jesus, ele contou a parábola do juiz iníquo, que aquela vida, que aquela mulher, ela ficava oportunando aquele juiz. Ele não lhe dava resposta, mas ela oportunava ele. Meu irmão, minha irmã, além de você perceber que algo está diferente ao seu redor, você tem que agir, você tem que clamar, você tem que orar, você tem que lutar por aquilo que você quer. Você tem que se esforçar por aquilo que você quer. Saia do comodismo, saia da mesmice. É hora de você buscar novidade de vida, é hora de você buscar coisas novas. Não se acomode com a situação que você vive. Não se acomode. Bartimeu, então, ele começa a clamar. As pessoas ali começam a falar para ele assim, para de clamar, Jesus não está te ouvindo. Versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto. Existem momentos da sua vida, da minha vida, que nós lutamos contra uma multidão de problemas, uma multidão de dificuldades, uma multidão de embaraços que vem nas nossas vidas para nos impedir de nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, uma multidão de desespero, multidão de desconforto. Mas Bartimeu, ele não parava, ele clamava cada vez mais alto. A multidão tentava repreender ele, mas ele clamava cada vez mais. Você precisa lutar contra isso que te faz você ficar calado. Você precisa lutar contra essa situação que faz você ficar parado. A multidão mandava ele calar, mas ele clamava. A multidão mandava ele calar a boca, mas ele falava cada vez mais. Existem situações que tentam nos calar. Existem situações que tentam amordaçar as nossas bocas, mas nós estamos aprendendo com um homem, Bartimeu, que tinha tudo desfavorável para a sua vida. Ele mesmo diante de uma multidão que mandava ele calar a boca, que mandava ele ficar quieto, ele clamava. Tinha oposição contra ele, mas ele clamava. Um homem contra uma multidão, mas ele clamava. Ele estava ali, naquele caminho, e aquela multidão passando, e Jesus passando no meio deles.
Ele não tinha chance nenhuma para ao menos tocar em Jesus. Ele não tinha chance nenhuma ao menos para ver Jesus. Ele não tinha chance nenhuma. Jesus é especialista em arrumar um jeito para quem não tem oportunidade. E Jesus ouviu. No meio de uma multidão falando, no meio de uma multidão gritando, no meio de uma multidão, talvez ali eles estavam cantando e dizendo Hosana, bendito Jesus. Talvez eles estavam ali glorificando a Deus por causa de Jesus. E Jesus, no meio de todas aquelas vozes, ele ouviu a voz de Bartimeu. A sua voz, no meio de uma multidão, Jesus conhece. Ela é especialista nisso. Não quero fugir do texto, mas olha só. A mulher do fluxo de sangue, no meio de uma multidão que tocava e apertava Jesus, que empurrava Jesus, que puxava Jesus, Jesus sentiu o toque dela. No meio de muitas pessoas que tocavam ele, ele conhece o seu toque. No meio do toque de uma multidão. Zaqueu, no meio de muitas pessoas, Jesus, quando olha para ele, chama ele pelo nome. E ali não fala na Bíblia que Jesus perguntou para alguém o nome dele. Ele conheceu Zaqueu. Ele te conhece no meio de uma multidão. Ele consegue sentir o seu toque no meio do toque de uma multidão. Ele consegue te ver e te conhece no meio de uma multidão. Bartimeu, no meio de uma multidão, começou a clamar. Ele conhece a tua voz no meio de uma multidão. Ele conhece. Você pode estar no meio de 1 milhão de pessoas e todos juntos começar a falar. 1 milhão de pessoas falando. E se você falar, ele consegue ouvir a sua voz em particular. Ele consegue. Jesus então ouve que Bartimeu está chamando, e ali a Bíblia diz assim, que mesmo diante daquela oposição, mesmo diante daquela multidão, mandando ele calar a boca e ele clamando, Jesus ouve. E a Bíblia diz no versículo 49, e Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram ele dizendo, levanta-te, tem bom ânimo. Ele te chama. Irmãos, eu sou mais um no meio de uma multidão. No meio de uma multidão. E eu estou aqui para dizer para você assim, ó, levanta-te, tem bom ânimo, que ele te chama. No meio de uma multidão de problemas, no meio de uma multidão de dificuldades, no meio de uma multidão que está mandando você calar, que está mandando você parar de clamar, eu estou aqui para dizer para você assim, ó, levanta-te, tem bom ânimo, que ele te chama. A Bíblia diz que quando alguém chega para Bartimeu e fala isso, Bartimeu, ele lança de si a sua capa, ele levanta e ele foi ter com Jesus. Antes de Bartimeu levantar, ele pegou a capa e jogou ela. Existem capas que nos deixam no chão. Existem capas que nos deixam prostrados. Sabe qual capa é essa? É a capa da dependência, de situação. Bartimeu dependia daquela capa para poder se alimentar, para poder ganhar esmolas. Na situação que ele vivia.
Aquela capa, ela servia para Bartimeu para recolher esmolas. E também servia para Bartimeu para se proteger do frio à noite. Sem aquela capa, Bartimeu, ele não teria providência para o seu dia a dia. Sem aquela capa, Bartimeu, ele não teria proteção do frio à noite. Enquanto Bartimeu estava com aquela capa, ele estava prostrado. Enquanto Bartimeu estava com aquela capa, ele estava dependendo de esmola. Antes de Bartimeu se levantar, ele lançou de si a sua capa. Por quê? Porque aquela capa fazia ele ficar prostrado. Bartimeu, quando ouve alguém dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, tem bom ânimo, que ele te chama, Bartimeu, a primeira coisa que ele faz, ele lança a sua capa de si, e depois ele se levanta. Entenda o que eu vou te dizer nesse momento. Sem aquela capa, Bartimeu, ele já não era aos olhos das pessoas. Bartimeu ali já não era ninguém aos olhos das pessoas. Sem aquela capa, ele seria ninguém mais. Tá entendendo o que eu estou dizendo para você? Sem aquela capa, Bartimeu continuaria sendo mais do que ninguém. Quando Bartimeu lhe lança de si a sua capa, ele não se importa se ele não pensa o que seria de mim se Jesus não me desse o que eu preciso. Bartimeu, ele lança a sua capa de si sem se importar, sem pensar, mas e se eu for e não der certo? Mas e se eu for lá e eu for em vão? Depois como eu vou conseguir minha capa de novo? Na onde que eu vou achar? Será que vão me ajudar a encontrar minha capa? Porque sem minha capa eu não sou nada, sem minha capa eu não sou ninguém. Bartimeu, ele lança de si a sua capa. Ele joga ela. Meu irmão, eu estou dizendo para você nesse momento, pega essa capa e joga fora. Não dependa de situações. Não se acostume com essa capa que te faz ficar prostrado. Essa capa fazia Bartimeu depender das pessoas, depender dos homens. É só Jesus, meu irmão. É só Jesus, minha irmã. É só Jesus. Para de depender das pessoas. Para de depender dos homens. Ah, mas eu vou ficar assim porque senão tal pessoa não vai fazer o que eu preciso. Ah, mas se eu agir desse jeito, tal pessoa vai parar de me ajudar. Tal pessoa pode ficar bravo comigo ou pode dificultar minha situação. Ei! Você depende dos homens ou depende das pessoas? Ah, mas se eu não fizer tal coisa que a pessoa está pedindo, o negócio vai ficar ruim para o meu lado. Ei! Por acaso essa situação que você está vivendo, essa situação que colocaram em você, ela é maior do que o Deus que você serve? Ela é? Essa situação que você está vivendo é maior do que Deus? Ah, mas se eu não fazer o que o fulano de tal pede, ele vai dificultar as coisas para mim. Eu posso perder o meu emprego, eu posso perder o meu status, eu posso perder minha posição. Ei! Essa capa aí, ó, capa de homens, jogue fora. Isso só vai te fazer viver na mesmice. Deus tem novidade de vida para você. Isso só vai fazer você viver no comodismo. Deus tem coisa maior para você. Bartimeu, ele pega essa capa e ele lança fora. Você já imaginou se Jesus não atendesse Bartimeu? Como que ele ia pedir esmolas depois? Como que ele ia mendigar depois? Meu Deus, como é que ele ia depois se proteger do frio? Olha aqui, aquela capa que Bartimeu dava legalização para ele mendigar.
Sem a capa, Bartimeu não podia mendigar. Meu irmão, olha o que Deus está te falando. Essa capa só está fazendo você mendigar. Essa capa só está fazendo você ficar prostrado. Joga fora. Joga. Não tenha medo. Deixa o amanhã pertence a Deus. Não tenha medo do que pode acontecer. Jogue a capa fora. Tome uma atitude. Aí depois que Bartimeu ele joga a capa, ele se levanta. E quando ele se levanta, sabe o que ele faz? Vai ter com Jesus. Pega isso que Deus está falando para você agora. Jogue essa capa fora, se levanta e vai ter com Jesus. Quando Jesus chama Bartimeu, Bartimeu entendeu que algo ia acontecer. Ele pega aquela capa, joga fora. Aí passou tudo para as mãos de Jesus. A responsabilidade passou para as mãos de Jesus. Vai ter com Jesus. Joga a capa fora e vai ter com Ele. Ele está falando para você assim, ó, Jesus está falando para você, jogue essa capa fora e vem ter comigo. Eu garanto para você. Vai com Jesus, vai ter com Jesus. E Bartimeu ele vai. E Jesus lhe disse, falando, que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. Jesus viu Bartimeu, Jesus sabia o que Bartimeu precisava. Jesus sabia. E Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Meu irmão, olha só. Aquela capa, ela fazia a providência vir do homem. Quando Bartimeu lança ela fora e ele vai ter com Jesus, quando Jesus fala para ele o que queres que eu te faça, Jesus está dizendo, o negócio agora é comigo. Pega isso daí. O negócio agora é comigo. O que você quer que eu te faça? Jesus está falando, pede para mim o que você quer. O negócio é comigo agora. Jesus está falando, agora que você jogou a capa fora, o negócio é comigo. O que você quer que eu te faça? Jesus olha, Bartimeu olha para Jesus e fala, mestre, que eu tenha vista. Jesus olha para ele e diz assim, ó, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Irmão, quando Bartimeu ele fala para Jesus assim, ó, que eu tenha vista, e Jesus fala, vai, a tua fé te salvou, e logo viu, uma palavra de Jesus fez a visão de Bartimeu abrir. Sabe qual foi a primeira coisa que Bartimeu viu? Jesus. Sabe por quê? A primeira coisa que Bartimeu viu foi Jesus. Porque a resposta veio de Jesus. E Bartimeu, quando ele abre os olhos, que ele ouve Jesus falando aquilo, e que ele abre os olhos e ele vê Jesus, ele entende, ele vê que aquilo que ele precisava, somente Jesus podia fazer. Além de Jesus abrir a visão dele, Jesus fez ele ver que quando ele recorreu até Jesus, ele teve algo maior do que aquilo que o homem podia proporcionar para ele. Os olhos de Bartimeu estavam fechados e só abriu quando ele ouviu a voz de Jesus. Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que quando você recorrer a Ele, você vai ver a providência. Quando ele olha para Jesus naquele momento, depois de ouvir Jesus falar, vai, tua fé te salvou, que ele abre os olhos, a primeira coisa que ele vê foi Jesus. Porque o socorro veio dele, porque a cura veio dele, porque a resposta veio dele.
Ele seguiu Jesus pelo caminho. É importante você não sair do caminho. Existem pessoas que depois que elas recebem aquilo que precisa, elas saem do caminho. Mas é importante ficar no caminho. Bartimeu podia ter ido embora. Imagina alguém que estava cego, que não via e que passou muito tempo da sua vida sem enxergar. Quando é a primeira coisa que ele tem, que é a sua visão aberta, sabe o que ele podia ter feito? Ele podia ter ido contemplar a cidade, ele poderia ter ido ver as coisas, ele poderia ter aproveitado a sua vida, mas não, ele depois que recebeu a sua visão, ele seguiu Jesus pelo caminho. Levanta-te, tem bom ânimo, Ele te chama. Ele pergunta para você nesse momento: o que queres que eu te faça? O que queres? O que queres que eu te faça? Fala para Jesus o que você precisa. Fala para Jesus aquilo que você quer que Ele faça. Fale para Jesus aquilo que você necessita para dar um rumo novo, para fazer uma coisa nova na sua vida. Que você vai ouvir da boca dele: vai, a tua fé te salvou. Precisamos ter fé, precisamos confiar que Ele pode fazer. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. Lance essa capa. Jogue essa capa fora. Jogue. Depois se levante e vai ter com Jesus. Entenda que essa capa está fazendo você ficar prostrado. Essa capa está fazendo você tem até ouvido que alguma coisa, você tem até ouvido falar de Jesus, mas a capa não está deixando você se levantar. Você tem até mesmo que um pouquinho assim percebido que alguma coisa está diferente, mas a capa que você está usando não está deixando você perceber que Deus está usando alguma situação para quebrar uma rotina na sua vida. É só Jesus quem pode fazer. Mas para que Jesus faça, nós temos que nos desprender de algumas coisas. Para que Jesus faça, nós temos que nos desprender de situações. Temos que nos desprender de pessoas. Só você mesmo impede aquilo que Deus tem para fazer para você. Você não pode ter medo de arriscar, você não pode ter medo de ir até Jesus. Você não pode ter medo de viver coisas novas. Escute bem o que eu vou falar para você. Um dia de dúvida é igual a 364 dias de sofrimento. Entendeu? Um dia de dúvida é igual a 364 dias de sofrimento. O que é isso? Um dia que você duvida de algo que possa acontecer na sua vida, daquilo que Jesus pode fazer, você passa o resto do ano sofrendo. Receba essa palavra em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.